Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre um tema poderoso: por que o jejum atrai a presença de Deus. Além disso, vou compartilhar com você duas coisas que você nunca deve fazer enquanto jejua. Este é um assunto bíblico que pode transformar sua vida espiritual. Então, se você quer se conectar mais profundamente com Deus, fortalecer sua fé e aprender como usar o jejum de forma eficaz, este vídeo foi feito especialmente para você. Deus criou o corpo humano como um motor físico altamente ajustado de imenso poder, mas ele precisa de combustível para continuar funcionando. Esse combustível é conhecido como alimento. Deus criou em nós um apetite por comida, conhecido como fome, para garantir que o corpo seja abastecido. O alimento satisfaz nossos apetites e nos fornece energia como parte do equilíbrio da natureza para manter a vida em movimento. Então, por que alguém escolheria passar fome? Nos tempos modernos, somos condicionados a comer 3 vezes ao dia. Fomos ensinados a comer 3 refeições completas por dia e nos exercitar para sermos fortes. Então, por que pular refeições? O mundo chama isso de dieta. E muitas vezes, as pessoas fazem isso para perder peso ou por razões de saúde. Mas algumas pessoas se abstêm de comer por razões espirituais. Isso é referido na Bíblia como jejum. Um jejum geralmente é realizado por um período definido para alcançar um objetivo espiritual. No Antigo Testamento, os judeus eram obrigados a jejuar uma vez por ano no Yom Kippur, também conhecido como Dia da Expiação. Em Levítico 16:29, Deus ordena que no 10º dia do 7º mês, as pessoas deveriam afligir suas almas, ou seja, jejuar e não fazer nenhum trabalho. Esse jejum era uma prática importante para lembrar a seriedade da salvação oferecida por Deus. No Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia o sangue de um animal em sacrifício pelos pecados do povo. Isso é explicado em Levítico 16:4, onde o sacerdote se purificava e realizava ofertas para expiar os pecados de si mesmo e de toda a nação. Como esse dia era dedicado à remissão dos pecados de todos, o jejum era uma forma de as pessoas se unirem ao ato solene do sacerdote e refletirem sobre o sacrifício feito em favor deles. Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 6:16-18 diz: E quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, pois desfiguram os seus rostos para mostrar aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que o teu jejum não seja visto pelos homens, mas sim por teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará abertamente. Quando você renuncia a alimentos, tanto prazerosos quanto necessários, você atrai a atenção de Deus. Mesmo naquela época, havia preocupações sobre o jejum. Jesus nos advertiu para não ostentarmos nosso jejum. Ele alertou seus discípulos para não jejuarem em busca de aprovação pública. O fato de ele dizer, quando você jejuar, indica que ele considera o jejum uma disciplina espiritual legítima. Jejuar é temporariamente abster-se de um desejo corporal, geralmente o alimento, em favor de uma necessidade espiritual. Em vez de comer, você dedica-se à oração secreta, buscando a intervenção de Deus no reino espiritual. No entanto, se o seu objetivo ao evitar a comida é que outros louvem quão espiritual você parece, então a aprovação deles será sua recompensa. Preocupações sobre o jejum. Se você nunca jejuou antes, a ideia de ficar sem comida por qualquer período provavelmente é assustadora. As pessoas se preocupam com uma variedade de questões. Como somos programados para comer 3 vezes ao dia, muitos se perguntam se sentirão fome e se as dores de fome serão dolorosas. Outros têm preocupações diferentes, como se conseguirão aguentar. Eles não querem embarcar em uma jornada que não podem concluir. E se você vir um comercial na TV sugerindo que uma barra de chocolate ajudará a superar uma queda de energia à tarde?
Outros se preocupam com como seus amigos perceberão se eles jejuarem. Meus amigos vão achar estranho se descobrirem que estou jejuando? A resposta é simples. Você não jejua para impressionar seus amigos e, geralmente, você nem conta a eles. Como mencionado anteriormente, Jesus disse: quando você jejuar, unja sua cabeça e lave seu rosto, para que não seja óbvio para os outros que você está jejuando, mas apenas para seu Pai, que está oculto. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, te recompensará abertamente. Mateus 6, 17 e 18. Jesus estava nos lembrando para não fazer uma demonstração externa de nossa devoção religiosa a Deus. Em vez disso, o jejum é um compromisso privado entre você e Deus. Você pode jejuar em particular e não contar a ninguém. Outras vezes, você pode participar de um jejum público, como com sua igreja ou outra pessoa, para abordar um problema. Esdras jejuou com 4.000 pessoas, e Esther pediu a todos os crentes judeus para jejuar por intervenção divina. Todos os anos, em maio, os cristãos são convidados a participar do Dia Nacional de Oração e Jejum. O que é o jejum? O jejum não é o mesmo que fazer dieta, nem é sobre eliminar alimentos por razões de saúde. Existem muitos tipos de jejuns, por razões espirituais, e muitas razões para jejuar e combinar a experiência com a oração. O jejum é uma disciplina bíblica que pode ajudar qualquer pessoa a melhorar sua aptidão espiritual e se tornar um guerreiro de oração para Deus. Alguns acreditam que os cristãos não precisam de disciplina, mas devemos lembrar que somos soldados de Cristo. Um bom soldado é proficiente em uma variedade de disciplinas. O jejum é apenas uma das muitas disciplinas de um cristão. Jesus disse aos seus discípulos que, quando você ora pelos outros, seja pela sua igreja ou pela salvação das pessoas, Satanás se oporá a você. O jejum, como escalar uma montanha, é exigente tanto espiritual quanto fisicamente. Embarque nessa aventura com uma compreensão clara do que você está fazendo e com o conhecimento de que o caminho à frente pode ser desafiador, mas as recompensas valerão a pena. Comece devagar. Se este é o seu primeiro jejum, Deus honrará seu primeiro passo de fé, que pode parecer pequeno para os outros, mas será um grande passo para você. Deus também se importa com a resposta do seu coração durante o jejum. Sua atitude é uma parte muito séria do seu jejum. Assim como quando um homem propõe casamento a uma mulher, não é o cumprimento da proposta que recebe um sim, mas o coração por trás dela. Portanto, quando você começar a jejuar, não se preocupe com quanto tempo seu jejum deve durar. Certifique-se apenas de que seu relacionamento com Deus esteja em ordem. Deus sabe tudo. Ele entende e valoriza a sinceridade de suas orações, mais do que o seu cumprimento. Então, se você nunca jejuou antes, comece com um jejum de uma refeição. No Antigo Testamento, os judeus eram obrigados a jejuar por um dia no Yom Kippur, cada ano. Um dia começava ao pôr do sol e terminava ao pôr do sol no dia seguinte. Segundo o calendário judaico, Deus ensinou os judeus a contar seus dias assim. E a tarde e a manhã foram o primeiro dia. Gênesis 1:5. Planeje começar seu jejum quando o sol se puser, ou talvez logo antes do pôr do sol. Isso significa que você vai pular a refeição normal da noite, depois pular o café da manhã e o almoço no dia seguinte. Após o pôr do sol, a maioria das pessoas quebravam seu jejum, comendo uma refeição normal. Jejuar com um companheiro. Embora a oração e o jejum privados sejam a base de toda intercessão, se você nunca percorreu esse caminho antes, pode querer começar sua jornada de jejum com outra pessoa. Se você está jejuando por uma resposta específica à oração, convide alguém para orar e jejuar com você. Jesus disse em Mateus 18:19: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Novamente vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai,
que está nos céus. Esses versículos não são apenas sobre oração, mas também sobre o compromisso que fazemos em acordo com outra pessoa. Pense assim: quando você planeja uma viagem com outra pessoa, é mais memorável se você planejar, sonhar e compartilhar experiências juntos. Quando você compartilha sua viagem com outra pessoa, provavelmente a aproveita mais. O mesmo é verdade para o jejum. Quando você compartilha a experiência de jejuar e orar juntos, suas orações tendem a ser mais focadas. Além disso, jejuar com outra pessoa tem benefícios adicionais. Você terá alguém com quem discutir suas dúvidas, perguntas e medos. Se o jejum te intimida, a força de outra pessoa pode te ajudar a superá-lo. Vocês sempre podem se ligar para pedir conselhos e verificar como estão indo. Essa chamada telefônica pode te dar a motivação de que você precisa para continuar. Não se esqueça da celebração. Quando você escala uma montanha sozinho, está fazendo isso para provar algo a si mesmo, e a vitória é exclusivamente sua. Mas quando você escala com outras pessoas, tem muitas pessoas para celebrar com você quando chega ao topo. Vocês celebram, se abraçam e depois voltam para contar a todos sobre sua vitória. Quando você termina o jejum, podem se alegrar juntos. Simplesmente estar juntos torna o gosto da vitória ainda mais doce. Outra vantagem de jejuar com um amigo é que isso estabelece responsabilidade. Você terá menos tentação de comer um lanche ou quebrar seu jejum se souber que um amigo está ciente de seu jejum. Talvez você já tenha corrido ou caminhado para melhorar a saúde com um amigo. Se sim, você entende como ter um parceiro pode ajudá-lo a permanecer comprometido quando as coisas ficam difíceis. Se você for forte, pode não precisar de alguém para ajudar com a responsabilidade. Mas se não for, unir-se a alguém na mesma situação pode ser benéfico. Quando você está se preparando para jejuar, olhe profundamente dentro do seu coração para descobrir por que está jejuando. Há inúmeras razões para jejuar, as discutiremos a seguir. Quando o jovem Davi enfrentou Golias, nenhum outro soldado israelita quis confrontar o gigante. Não só se recusaram a lutar contra Golias, mas cada um deu a Davi uma razão diferente para evitar a batalha. No entanto, Davi permaneceu inabalável. Ele tinha uma razão convincente para lutar contra aquele gigante específico. Não se trata apenas de orar e jejuar. Nós jejuamos por uma razão. Você está disposto a jejuar e abrir mão de seus prazeres? Faça uma lista de suas causas. Escreva-as no papel, para que você possa vê-las com seus próprios olhos. Quando você mantém uma causa apenas em sua mente, ela pode se tornar confusa ou vaga. Você pode ter uma ideia geral de por que deveria jejuar agora, mas tire um tempo para escrever suas razões. Isso afiará seu foco. Se você o ver escrito, planeje tudo. Não entre no jejum casualmente ou com uma atitude descuidada. Planeje para ter sucesso. Se você não o fizer, provavelmente falhará. Não participe de um jejum apenas para ver até onde pode ir. Vou tentar até ficar com fome. Algumas pessoas disseram isso sobre jejum e depois desistiram ao primeiro sinal de desconforto. Faça um compromisso firme de jejuar por um dia, independentemente das circunstâncias. Você passou de pensar em jejuar e querer ser mais espiritual para dar o próximo passo e se comprometer a buscar a Deus por sua causa. Você está se comprometendo a jejuar com base na graça e ajuda de Deus. O jejum absoluto é o tipo de jejum que você elimina todos os alimentos e água. Paulo passou por esse tipo de jejum por 3 dias após ver o Senhor Jesus no caminho de Damasco e ser atingido com cegueira. E nada comeu nem bebeu por 3 dias. Atos 9:9. Para o seu primeiro jejum, não faça o jejum absoluto. O jejum normal. Neste jejum, você evita todos os alimentos sólidos e consome apenas líquidos. Esse é o tipo de jejum mais frequentemente mencionado na Bíblia, referindo-se às pessoas que não comeram alimentos sólidos. A questão de beber líquidos é frequentemente omitida.
E Jesus não comeu nada e ao final sentiu fome. Lucas 4:2. Não há menção de Jesus bebendo líquidos. Quando as pessoas jejuam, o que elas bebem? Muitos cortam bebidas prazerosas, como refrigerantes e vários tipos de sucos de frutas. Isso corresponde à descrição do Antigo Testamento deles afligindo a si mesmos e jejuando. Isaías 58:3. O jejum parcial. Neste jejum, você elimina certos líquidos ou sólidos, mas não todos. Isso também é conhecido como o jejum de Daniel, porque ele se recusou a comer da mesa do rei, mas insistiu: por favor, teste seus servos por 10 dias. Dê-nos apenas vegetais para comer e água para beber. Daniel 1:12. O jejum não prejudicou Daniel ou seus amigos. Em outro momento, Daniel refletiu o espírito do jejum parcial em Daniel 10:3. Não comi comida fina, nem carne nem vinho tocaram meus lábios, e não usei ungüentos até que as 3 semanas se passaram. Esse jejum parcial especifica o que Daniel evitou. 1. Comidas agradáveis, semelhantes aos nossos donuts ou bolos, um jejum de sobremesa. 2. Carne, uma dieta sem carne. E 3. Vinho, qualquer coisa que seja prazerosa ou traga alegria. O jejum rotativo é raramente usado em círculos cristãos, pois é usado principalmente para fins médicos, principalmente para determinar a reação ou alergia de uma pessoa a grupos específicos de alimentos. Para limpar seu sistema, o paciente geralmente realiza um jejum normal ou absoluto por um dia, e depois, por 6 dias, apenas um novo grupo de alimentos é introduzido e consumido a cada dia, alternando entre os grupos de alimentos. Isso ajuda a determinar qual alimento está causando o problema físico de uma pessoa por meio de eliminação e exclusão. Ao se preparar para jejuar, vários fatores precisam ser considerados. Considere sua situação específica antes de decidir a melhor abordagem para você. Aqui estão algumas ideias. Fator de primeiro jejum. Como mencionado anteriormente, se este for seu primeiro jejum, recomendo começar com o jejum de um dia de Yom Kippur. Se você deseja jejuar por um período mais longo para abordar um problema sério ou contínuo, talvez jejuar um dia por semana por 3 semanas seja preferível a começar com um jejum de 3 dias. Lembre-se, se este for seu primeiro jejum, você está embarcando em uma jornada desconhecida. Deve proceder com cautela enquanto aprende novas habilidades e atitudes para o seu corpo e alma. Seu primeiro jejum deve ser um jejum normal, onde você não come nada e consome apenas líquidos por um dia. Essa prática ajudará a treinar seu corpo para não reagir negativamente se você mais tarde eliminar tanto alimentos quanto líquidos. Tente combinar o motivo ao tipo de jejum. Escolha um jejum normal para um pedido rotineiro. Escolha um jejum com requisitos mais rigorosos para um problema mais sério. Você deve se sentir em paz tanto com a duração quanto com o tipo de jejum. Obviamente, ao decidir o que eliminar ao orar, você não deve duvidar de si mesmo nem se sentir culpado por fazer algo errado. Escolha um tipo de jejum que permita que você se sinta confortável com sua decisão. Uma variedade de fatores influencia sua decisão de jejuar ou a duração do seu jejum. Você deve pensar sobre sua agenda semanal. Quais dias da semana não são adequados para jejuar? Que evento especial está chegando quando o jejum não é aconselhável? Ação de graças, Natal, casamentos, etc. Nunca comece um jejum longo, pois você não sabe o que esperar do seu corpo ou como reagirá emocionalmente. Um jejum de um dia é muito gerenciável. Seja qual for o jejum que você escolher como seu primeiro, tenha em mente que é um salto de fé. Deus vê seu coração e o recompensará de acordo. Deus nos conceda a sabedoria para entender o propósito e os benefícios espirituais do jejum, lembrando-nos de que não é apenas a abstenção de alimentos que nos aproxima dele, mas a sinceridade do nosso coração e a busca de uma conexão mais profunda por meio da oração.
possamos jejuar não para visibilidade aos olhos dos outros, mas para visibilidade ao coração de Deus, que vê em segredo e recompensa abertamente. Agradecemos ao Senhor pela força e disciplina que o jejum proporciona, ensinando-nos a depender mais dele e menos de nós mesmos. Amém. Se considerou que este conteúdo foi valioso para você, peço seu apoio com sua inscrição para que você não perca nenhum de nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Assista ao vídeo indicado. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.